E então, trouxe um convidado, tá? Algumas pessoas que eu conheço estavam pedindo muito. Ah, Então, sim. Esse aqui é o namorado Felipe. Prazer, pessoal. E ele vai falar a palavra comigo hoje, que a gente vai falar sobre. Esqueci. A gente vai falar sobre a passagem de quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo para um deserto. E nesse deserto, ele jejuou água e comida por 40 dias. É uma passagem bem conhecida, sendo que pode ter detalhes que você talvez não tenha percebido. Então a gente está aqui para comentar sobre eles. Então tá. Vou falar de Lucas e ele vai falar Mateus, porque aparece nos dois livros. Que como, assim, as pessoas não sabem, mas os 4 evangelhos falam de Jesus. Porém, cada um conta de uma maneira diferente, cada um revela Jesus de uma maneira diferente. Então, por mais que você esteja lendo a mesma história, ela pode ser vista por outro ângulo e outra perspectiva. Eu vou ler, ele vai ler Mateus, eu vou ler Lucas, você vai perceber que Lucas tem uma maneira de narrar a história e Mateus tem outra. Então, é isso. Vamos lá. Vamos ver, quem vai começar? Deixa aqui. Amy começa primeiro, vai, Mateus. Mateus começa primeiro, vamos lá então. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo... Pode ir pra lá. Não, vai. É só isso. Vai. Então vamos de Lucas agora. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminados eles, finalmente teve fome. E disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, assim, não estou enxergando pelo sol, mas ok. Mateus, ele tem uma mensagem mais... Detalhista. Eu acho que é o contrário, amor. Tipo assim, Mateus é mais direto. Tipo assim, ó, Lucas, vamos analisar, eu adoro fazer isso. Lucas, ele fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Tipo assim, ele falou que só nesse versículo, ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Só nesse capítulo, só nesse versículo, ele falou que Jesus já estava cheio do Espírito Santo, cheio do Jordão, cheio do Espírito Santo, Já era. que ele voltou de Jordão, ou seja, ele não era o lugar onde ele estava, ele teve que se locomover de um lugar para outro, e que não foi por vontade dele, que ele estava sendo levado pelo Espírito ao deserto, que não era da vontade de Cristo. Tipo, não é que Cristo não quisesse, não, em um momento fala. Ele é totalmente guiado pelo Espírito de Deus. Até porque Jesus também é Deus, né? Então foi bem fácil essa amizade. Uma passagem de João agora. Qual? Em relação a que ele foi levado pelo Espírito Santo. No começo do livro de João, um dos 4 evangelhos, Jesus está falando, se eu não me engano, com Nicodemos, que aquele que é de Deus, né, não sabe para onde vai, é como o vento. É levado Vou deixar aqui. pelo vento. Então, é um bom detalhe, é um bom ponto para destacar. É que, assim, aquele que não é levado pelo Espírito é uma pessoa sem direção.
pois ela não sabe a direção correta que ela está indo. É como se fosse o vento só vai para onde sopra, para onde o mar estiver indo, que os ventos têm relação com o mar, né? O mar tem relação com o vento, são coisas entrelaçadas, porém são coisas que não raciocinam, não são seres vivos, não são... Ah, mas o mar tem micro-organismo. Ok. Porém, nada se compara a um cachorro ou a gente. Tipo, se eu falar pro Biel, assim, que você já conhece, meu irmãozinho. Falar assim, Biel, não. E se eu falar... Ele não entende o que eu falo, ele entende o meu tom. Só que se você falar não pro mar, você ainda vai levar um caixote, né? Então, é uma pessoa que é comparada ao vento, é uma pessoa sem destino, sem rumo, que não raciocina, que não sabe o que está fazendo. Então, essa passagem de João tem tudo a ver, pois, apesar de não ter nada a ver com Jesus, é uma maneira que as pessoas acabam sendo levadas, muitas vezes. Sim. Né? Então, aí continuando. Mateus, ele é mais direto, assim. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não falou de onde veio, mas aqui ele também complementa que, além dele ter sido levado ao deserto, que ele foi lá também para ser tentado. Entende? Aí depois é que ele mostra a consequência. Tipo assim, todo texto que você lê tenta se basear em outro. Ainda mais o evangelho. Porque um vai ter uma vertente, outro vai ter outra, e elas se complementam bastante. Sim. Principalmente o livro de Lucas. Ele tem bastante detalhes que não tem em Mateus. Sim. Como, por exemplo, como você leu aí, que Jesus foi tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites. Durante esses 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo diabo. Aqui só está dizendo que depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome e foi tentado pelo diabo, entendeu? Então, o Lucas é mais detalhista. Sim. O jeito de cada um é assim que os teólogos dizem que se tal livro é escrito por tal pessoa, porque cada um tem um jeito e se mostram em pequenos detalhes. E a gente acaba não percebendo, mas é bem importante. Então tá. Aí ele diz assim, depois desses 40 dias em que Jesus ficou em jejum, em completo jejum, imagina, pessoas desmaiam de ficar o dia inteiro sem comer. Imagina você repetir isso vezes 40. Então, foi realmente pesado. Jesus não veio para moleza, ele veio para sofrer mesmo, sabe? Eu não entendo como é que ele nasceu homem, porque, olha... Olha, mas levando a sério. Já no primeiro instante que ele chegou... Gente, ele foi pro deserto e ficou sem comer por 40 dias. E 40 noites. Num deserto em que, para quem não sabe, deserto é muito quente à noite e muito frio. Não, muito quente de dia e muito frio à noite. Por conta de questões geográficas e climáticas, a quais eu não saberia dizer agora, porque a natureza. Não gosto. Mas é a natureza, é natural. Foi Deus quem fez, ele que sabe. Quando a gente chegar no céu, a gente pergunta. Aí... Tantas perguntas que eu quero fazer pra ele quando chegar no céu. Aí... Ok. Ele já estava, tipo assim, no último dia. No dia que, assim, chega. Ele ficou os 40 dias sendo tentado, com fome, sede, sem saber o que fazer, porque estava ali à mercê do Espírito Santo. Então ele estava ali confiando assim, não, eu estou aqui, ok, eu vou ficar no tempo até ele decidir que eu tenho que ir. Aí chega o diabo, né, aquela coisa que todo mundo gosta, e fala assim, se tu és o filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. Ou seja, além de ele estar sendo tentado há muito tempo, ele foi aonde fere, aonde estava doendo ele, aonde estava... Onde ele mais necessitava. Exatamente. Aonde ele estava... Aonde... Vocês entenderam? Tipo assim, às vezes a gente está numa situação em que, por exemplo, uma pessoa está passando muita dificuldade, ela está no emprego, ela ganha muito pouco. Aí, ela precisa sustentar a família, só ela que está trabalhando, afins. E é uma situação muito comum que a gente vê hoje nessa pandemia, de só uma pessoa ter emprego porque as outras perderam por causa dessa crise e tal.
E então é uma situação que ela, assim, se ela perder, ela pode deixar a família inteira passando fome. Aí imagina, o chefe dela chega pra ela e fala assim: olha, se você fizer tal coisa, se você mentir, se você omitir fatos do nosso relatório, do nosso orçamento, para que a gente ganhe mais Aí você tem uma comissãozinha a mais. você ganha uma comissãozinha a mais, você é promovido por conta disso. Aí a pessoa fica naquela sinuca de bico, tipo assim, meu Deus, faço ou não faço? Sabe? É isso que o diabo queria, sabe? Ele tocou onde Jesus... porque assim, a gente só é tentado aquilo que a gente aguenta, isso diz em Jó, vou deixar aqui, e a gente só é tentado pelos nossos desejos, por aquilo que a gente quer, porque o que a gente quer é uma luta interna e diária e 100% o tempo inteiro. Assim, é uma luta contra os seus desejos, contra as suas vontades, contra as vontades do espírito. Você está o tempo todo decidindo se você quer viver. Eita. Quase. Sabia que aconteceu uma vez. O celular quer cair, gente, calma aí. Se a gente vai seguir as nossas vontades ou a vontade do espírito. Se a gente vai ser um ser carnal ou ser um ser espiritual. Não necessariamente você vai andar igual o Gasparzinho. Eu estou falando que um ser espiritual é aquele que cede à vontade e tem os olhos espirituais para tudo que acontece na vida dele. E está escrito, não há fardo que a gente não possa suportar. Deus não coloca um fardo maior que a gente não possa suportar. Então, tudo que vier na nossa vida, independente da dificuldade, a gente pode aguentar. Exatamente. Porque Deus é justo, gente. Exatamente. Então, além de que tem a questão da gente aguentar além de que a gente faz as nossas... A gente é livre para fazer o que a gente quiser. Então, o que a gente fez, sabe aquele... se a pessoa fez, ela é capaz de suportar, né? Ela que arrumou, muitas vezes não. Porém, dá para se falar que sim também. Que se ela conseguiu fazer, agora ela querendo ou não, inconscientemente ou não, ela sabe que aquilo ali, aquele ato dela ia gerar uma coisa boa ou ruim. Agora, é bom enfatizar que, tá legal, não há fardo que a gente não possa suportar. Mas se nosso espírito, né, se o nosso relacionamento com Deus estiver fraco, não vai adiantar nada. Você vai cair. Simples. Você vai se dar mal. Você não vai resistir à tentação. Você tem que se alimentar da palavra de Deus. Ela que te fortalece dia após dia. Entendeu? Porque Ele é a nossa força. Ele que nos deu as nossas forças, Ele que nos deu a nossa sabedoria. Tipo assim, se para pensar, os animais não raciocinam, eles são instintivos. Ah, não, mas meu bichinho é muito esperto. Não é. Pois a gente foi o único ser que foi criado em imagem e semelhança de Deus. E uma das coisas que a gente tem de mais diferente dos animais é o nosso raciocínio. A gente raciocina, a gente pensa, a gente mede as consequências, a gente entende o que é falado, a gente entende o que é para ser feito. E o porquê disso também. Então, a nossa sabedoria vem de Deus. Porque assim, eu penso, se a gente foi o único ser criado em única semelhança e imagem de Deus, se somos inteligentes e os outros animais não, então significa que toda fonte de sabedoria vem de quem? De Deus. Então, é isso. Você é capaz, porém, nem sempre. E isso é bom. Porque somos falhos. Somos falhos e o ser perfeito nos ajuda. Ele está à disposição sempre para nos ajudar. E é claro, se a pessoa acha que ela é perfeita, algo do tipo, filho, o que tá fazendo aqui aí, né? Vai pro céu. Se arrebate logo. Se arrebate logo, vai embora. Aproveita que tu tá perfeita ainda e vaza. Não necessariamente assim. É bom que muitas vezes tem gente que Ninguém sabe é perfeito, muito. tá, pessoal? Ninguém é perfeito. Tem uns que se acham perfeitos, mas na verdade são falhos só pelo fato de se acharem perfeitos, porque não são. Verdade. Continuando. Aí, Jesus respondendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Era o que a gente estava falando. A pessoa não tem necessidade do pão. Por exemplo, o ser humano tem capacidade de ficar muitos dias, eu não lembro agora, sem água e sem comida. A gente tem mais tempo sem comida do que com água.
Aí, as pessoas acham que isso é essencial, sabe? A palavra essencial hoje em dia tá na moda. Não vou entrar em detalhes. Mas, assim, as pessoas acham que é fundamental o alimento, essas coisas. Sim, é fundamental. Você tem que se alimentar. Você é o templo do Espírito Santo, você tem que se cuidar para ser um instrumento melhor na mão dele. Porém, a nossa real necessidade, o nosso real prazer deveria ser servir e contemplar a Deus. Deveria ser a palavra dele, deveria ser a nossa obediência que teríamos com ele. Porque ela é a única que vai nos sustentar, a única que vai nos manter, a única que vai nos suprir. Você pode, tipo assim, você vê muita história de gente assim, eu perdi o emprego porque eu fui honesta, passei fome, sendo que eu confiei em Deus e eu dei a volta por cima. E hoje eu tenho emprego, hoje eu dou empregos, hoje eu não sou tirada de emprego, hoje eu dou, sabe? E é bizarro o trabalho de Deus que faz naqueles que confiam nele, naqueles que amam a ele. E isso é promessa, aqueles que se guardarem comigo, eles herdarão o reino dos céus. Não esse reino dos céus, isso aqui não é um reino dos céus, isso aqui é a terra. Isso aqui é o mundo dos humanos, isso aqui é o mundo do mal, sabe? De trevas, e cada dia mais vai piorar. Não tem essa, vamos lutar por um mundo melhor. A gente pode lutar por uma convivência melhor, por um momento menos pior. A palavra certa é menos pior. Porque tá finalizando, sabe? Já deu o que tinha que dar. Mas a nossa obrigação é se manter firme para a gente receber a herança, a gente receber o reino dos céus de verdade. O importante hoje o importante, na verdade, sempre, o que a gente deveria fazer sempre. Primeiramente, obedecer a Deus. E confiar em Deus também é obedecer a Deus. Está passando por momentos difíceis, que parece que Deus não está contigo. Filho, se você está obedecendo, se você está fazendo o que Ele manda, então continua confiando, que Deus vai te honrar. Agora, boa parte das pessoas hoje, na verdade quase todo mundo, se preocupa muito com as coisas desse mundo. Conquistar isso, aquilo outro. E Jesus falou pra gente não andar ansioso com nada disso. Preocupado com o que é a vez de comer, beber, vestir. Porque ele falou que assim como ele cuida dos pássaros no céu, os alimenta. Deixar a referência aqui. Exatamente. Mateus, capítulo 6. Do 25 ao 34. Isso. Quando ele fala lá que ele alimenta as aves do céu, ele veste as plantas. Enfim, como é que ele não vai cuidar da gente? Como? A gente que é a imagem e semelhança dele. E o engraçado é que eles não têm essa consciência de que Deus está provendo para ele. Os animais, eles têm a consciência de que, independente do que aconteça, involuntariamente, eles não pensam, eles não raciocinam isso. Eles simplesmente sabem que, olha, bom, se eu for para aquela flor, eu vou encontrar néctar. A abelha, né? Se eu for para aquele pasto, eu vou encontrar grama para me alimentar, a vaca, sabe? Eles não hesitam, eles vivem, eles seguem sua vida natural. Eles guardam o alimento porque eles sabem que vai vir o inverno. Porém, eles vão estar protegidos. É igual a noiva com azeite, com a vela. Eu não lembro se é as virgens. Isso, as virgens. Lamparina. Lamparina. Elas não têm... Lamparina com azeite e sem azeite. Sim. Eles se protegem, eles se guardam e eles confiam que aquilo ali vai chegar, sabe? Que eles vão estar preparados, que eles vão estar fortalecidos. E então, tipo assim, independente do que aconteça, o inverno vai passar, o deserto vai acabar, vai chegar o dia que vai vir o verão, vai chegar o dia que vai vir a floresta, que você vai estar no meio de pastos verdejantes, sabe? E esse dia será o único dia que vai ter importado para você. E ele será todos os dias, pelo
sem fim, sabe? Porque a pessoa simplesmente se tranquilizou e confiou que somente ela, confiando e sabendo, ela já ia ter aquilo, sabe? Se os esquilos guardarem muitas nozes, eles não vão ter lugar para ficar, pois elas vão estar sendo ocupadas por aquilo que é desnecessário, pelas nozes desnecessárias, sabe? É igual a pessoa que ela não consegue andar para frente porque ela pensa muito lá na frente. Vamos supor, a pessoa é ansiosa, então ela vai pensar muito lá na frente. Ela vai achar, tipo assim, não vou eu não sei, será que vai dar certo? Como eu vou fazer? O que vai acontecer? Como eu vou reagir? Se eu vou conseguir lidar? Sabe, ela tá vivendo o momento errado. Tipo assim, há um tempo certo para cada coisa. Tempo de rir, tempo de chorar, tempo de se acalmar, tempo de se irritar. Vou deixar a referência aqui de novo. Também, né? Não de novo. É que nem você morar numa... É que nem você não morar numa casinha pequena e você sonhar que quer morar numa mansão. Uma casa maior, Não, pelo isso é menos. diferente. Uma casa maior, por exemplo. E, tipo assim, você não cuida nem da sua casa pequena, nem da sua casinha. Você não limpa, você não dá um ajuste nela, não faz uma reforma nela. Como é que Deus vai dar para você algo maior, melhor, uma casa maior, melhor, se você não cuida nem da que você tem, que é pequenininho? Exatamente. Às vezes a pessoa não sabe administrar seu tempo agora. Como é que ela vai saber lidar com o pouco que ela não sabe lidar com o pouco que ela tem? Como é que ela vai saber administrar o muito? Sabe? As pessoas têm que vir do pequeno, né, de uma empresa que ela trabalha, para ela saber a base, para ela valorizar aquela base e aquela base nunca faltar. Para que quando ela chegar como dono de uma empresa, de uma filial, de uma multinacional, ela saiba que aonde ela esteve também é uma parte importante, que aquilo ali também precisa ter na empresa, que ela precisa de um estoque, entende? É isso, sabe? Isso requer tempo, estudo, disciplina. E é isso. E essa é a palavra de hoje. Então vamos ler o que a gente escreveu. E perdoe pelos vídeos grandes. Então tá, eu vou ler o que eu escrevi e daqui a pouco ele lê o dele. Beleza. Em Lucas, Mateus 4, do versículo 1 ao 4. Diz sobre quando Jesus foi tentado pelo diabo, logo após o seu batismo nas águas e pelo Espírito Santo. Que é o que muitos não sabem, percebem, é que pelo Espírito Jesus foi guiado ao deserto para ele jejuar, para ele ser tentado. E ele jejuou e ele foi tentado por esses 40 dias e noites, provocado pelo diabo, e mesmo assim ele não deixou de ter o Espírito Santo correndo por ele. As pessoas muitas vezes pensam que ter o Espírito de Deus te tira a humanidade, e não tira. Você pode chorar, sorrir, e o Espírito Santo continuará com você te guiando. Porém, apesar de toda a tentação que nos é posta, a nossa maior necessidade tem que ser da palavra e obediência para o nosso Senhor. Pois não somente somos humanos, mas filhos de Deus, herdeiros de um amor sobrenatural e belo. Não olhe para as coisas que você precisa, que você pensa que você precisa, mas para o tamanho de Deus e o que Ele faz e os milagres que Ele fará ainda para você. Creia. Se atente para a necessidade que você tem da presença de Deus, e tudo será acrescentado, seja o que for. Vamos lá. Assim como Jesus ele foi tentado pelo diabo no deserto, todos os dias somos tentados dessa forma. A diferença é que o diabo vai usar aquilo que precisamos ou que mais queremos. Mas assim como Jesus resistiu às propostas do diabo, assim temos que imitá-lo. Para Jesus foi o pão, o mantimento, por conta de ter ficado 40 dias e 40 noites sem comer. Para nós pode ser coisas diferentes. Como, por exemplo, eu preciso muito de um carro, só que eu não tenho habilitação para dirigir um carro, mas eu até sei dirigir um carro.
Existem diversas formas de eu conseguir um carro mesmo sem habilitação, mas esse não é o caminho certo. Se eu fizer isso, eu vou estar querendo pegar um atalho e querer Se desviar do certo. se desviar do certo, Se exatamente. desviar do certo é a mesma coisa que falar que você tá fazendo errado, só que com outras palavras. Exatamente. É propostas que o diabo coloca na nossa mente. Tudo na vida tem um processo. Mas se formos ouvir a voz do diabo e tentar pegar atalhos, vamos nos dar mal. É importante ter paciência para conquistar o que deseja, subindo o primeiro, o segundo, o terceiro degrau e por aí vai. É como Jesus falou, a gente não precisa ficar ansioso, a gente só precisa dar um passo de cada vez. Não fique ansioso com o que você quer, aonde você quer alcançar. Planeja, né? E o que você tem que fazer agora para alcançar lá na frente? Por exemplo, se você quer o Espírito Santo, o que você tem que fazer agora para receber o Espírito Santo? Entende? E é isso. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. E mesmo que não tenham gostado, dá um like. Brincadeira. Mas compartilha para mais gente ser alcançada e comente o que você achou e o que você achou que a gente deixou de falar. E se você quiser que ele venha mais vezes, também comenta aí, tá bom? E é isso. Se cuidem. Tamo junto.